Bem-vindos ao canal Caminho de Santidade. Hoje você vai conhecer 5 testemunhas oculares descrevem ter visto o milagre do sol. Cerca de 70 mil pessoas presenciaram o fenômeno do milagre do sol em 1917. Felizmente, graças à tecnologia, temos registros de médicos, jornais e pessoas comuns que testemunharam o evento com seus próprios olhos. Maria de Copona, uma das primeiras crentes, relatou que o sol alterou suas cores para amarelo, azul e branco, tremendo e assemelhando-se a uma roda de fogo prestes a cair sobre as pessoas. Diante desse espetáculo, o pânico se instaurou, com as pessoas temendo por suas vidas. Alguns clamaram por Nossa Senhora, recitaram atos de contrição, e uma mulher confessou seus pecados em voz alta, revelando seus atos. Quando o sol finalmente cessou seus movimentos, um suspiro de alívio percorreu a multidão. Todos estavam vivos, e o milagre profetizado pelas crianças foi presenciado por todos. O padre Inácio Lorenzo, que estava a aproximadamente 11 milhas de distância, tinha apenas 9 anos na época. Ele estava na escola local ao meio-dia quando foram surpreendidos pelos gritos de algumas pessoas do lado de fora, apontando para o sol. O grande milagre era visível claramente do topo da colina onde sua vila estava situada. Embora incapaz de descrever completamente o que testemunhou, ele fixou seu olhar no sol, que parecia pálido, assemelhando-se a uma bola de neve girando sobre si mesma. Subitamente, o sol começou a descer em zigue-zague, ameaçando a terra e causando pavor. As pessoas correram e se esconderam, antecipando o fim do mundo a qualquer momento. Mesmo um cético que ridicularizava os que foram a Fátima pareceu paralisado, olhando fixamente para o sol, tremendo e eventualmente caindo de joelhos, suplicando a Nossa Senhora. Durante esses prolongados momentos do prodígio solar, os objetos ao redor mudaram suas cores para as do arco-íris. Após aproximadamente 10 minutos, o sol, agora opaco e pálido, retornou à sua posição. Quando as pessoas perceberam que o perigo havia passado, uma explosão de alegria se seguiu, e todos se uniram em agradecimento e louvor a Nossa Senhora. Também contamos com o testemunho do Dr. Almeida Garré, doutor em filosofia pela Universidade de Cambria, que nos forneceu uma análise acadêmica do fenômeno do milagre do sol. Ele estava observando o local das aparições com uma expectativa tranquila quando ouviu um clamor de milhares de vozes e viu a multidão virar-se na direção oposta àquela que até então capturava sua atenção, voltando seus olhares para o céu oposto. O sol, que instantes antes havia rompido a densa camada de nuvens, agora brilhava de maneira clara e intensa, assemelhando-se a um disco com bordas nítidas e luminosas, mas sem causar desconforto visual. Garré descreveu o Sol como um disco mais claro, mais rico e mais brilhante, com um brilho semelhante ao de uma pérola. Ele enfatizou que não se parecia em nada com a Lua em uma noite clara, tinha uma presença única, parecendo um corpo vivo feito de madrepérola. Não podia ser comparado ao Sol visto através da névoa, pois não apresentava opacidade, difusão ou véu, era luminoso, emitia calor e parecia nítido, bem definido. O fato notável foi que alguém podia encarar esse fulgor de calor e luz sem experimentar dor nos olhos ou cegueira na retina. Os fenômenos persistiram por cerca de 10 minutos, quando subitamente um clamor angustiante irrompeu de todas as pessoas. O sol, girando de maneira frenética, parecia desprender-se do firmamento e avançar ameaçadoramente sobre a terra, como se quisesse esmagar-nos com seu peso imenso e ardente. A sensação durante esses momentos foi terrível. No decorrer desse fenômeno solar que acabei de descrever minuciosamente, ocorreram alterações nas cores da atmosfera. Ao olhar para o sol, percebi que tudo ao meu redor escurecia. Comecei observando os objetos mais próximos e, em seguida, estendi meu olhar até o horizonte. Tudo adquiriu uma tonalidade ametista, objetos próximos, o céu e a atmosfera compartilhavam a mesma cor. Receando que estivesse sofrendo de alguma afecção na retina, explicação improvável, pois, nesse caso, não seria possível enxergar as coisas com a cor roxa, virei-me e fechei os olhos, mantendo as mãos diante deles para bloquear a luz. Mesmo com as costas viradas, ao abrir os olhos, constatei que a paisagem ainda mantinha a mesma tonalidade roxa. Não se tratava da impressão de um eclipse, e enquanto fixava o olhar no sol, percebi que a atmosfera tornara-se límpida. Logo após, ouvi um camponês próximo a mim exclamar, surpreso: "Olhem, aquela senhora está completamente amarela."
E, de fato, tudo ao meu redor, tanto próximo quanto distante, passou por uma transformação, assumindo a tonalidade de uma antiga máscara amarela. As pessoas pareciam estar sofrendo de icterícia, e recordo-me de sentir certo divertimento ao vê-las parecerem tão desagradáveis e pouco atrativas. Minha própria mão estava tingida da mesma cor. Todos os fenômenos que descrevi foram testemunhados por mim com uma disposição serena, sem qualquer perturbação emocional. O jornal O Século, um periódico lisboeta pró-governo e anticlerical, reportou a cena a partir da estrada onde os veículos estavam estacionados, e centenas de pessoas que relutavam em enfrentar a lama se reuniam. Uma imensa multidão estava voltada para o sol, que surgia desprovido de nuvens e, no zênite, assemelhava-se a uma placa de prata opaca, permitindo que fosse observado sem o menor desconforto. Poderia ser interpretado como um eclipse, mas nesse instante, um grande clamor irrompeu, e os espectadores mais próximos podiam ser ouvidos gritando: "Um milagre, um milagre!" Diante dos olhos atônitos da multidão, cuja aparência era quase bíblica, pois estavam de cabeça descoberta, fixando ansiosamente o céu, o sol tremia, realizava movimentos súbitos e incríveis. Era algo cósmico e fora do comum. Segundo a expressão característica das pessoas, as leis, o sol dançou. Em um degrau de um ônibus, um idoso de nome João de Coniá Vasconcelos, com o rosto voltado para o sol, recitava o credo em voz alta. Ao indagar sobre sua identidade, soube que era ele. Mais tarde, viu-se aproximando daqueles ao seu redor que ainda mantinham seus chapéus, suplicando fervorosamente que os retirassem diante de uma manifestação extraordinária da existência de Deus. Cenas semelhantes se repetiram em outros locais, e em um deles, uma mulher exclamou: "Como é terrível!" Há até homens que não se descobrem diante de um milagre tão estupendo. As pessoas então começaram a compartilhar uns com os outros o que haviam presenciado. A grande maioria admitiu ter visto o tremor, a dança do sol, outros afirmaram ter avistado o rosto da Virgem Maria, alguns juraram que o sol girava sobre si mesmo como uma imensa roda de fogo de artifício e que se inclinava em direção à terra, como se estivesse prestes a queimá-la com seus raios. Houve ainda relatos de uma sucessão de mudanças de cor. Em uma carta a um amigo, Emanuel Pérez de Silva compartilhou sua experiência: "Planejamos nossa ida e partimos em carros livres na manhã do dia 13. Enfrentamos uma névoa densa e o carro à frente se perdeu por um tempo. Só alcançamos a cova da Iria ao meio-dia. Estava abarrotada de pessoas, mas, sinceramente, eu me sentia destituído de qualquer sentimento religioso. Quando Lúcia exclamou 'Olhem para o sol', a multidão inteira repetiu 'Atenção para o sol'. Apesar de ser um dia de chuva incessante, curiosamente, poucos momentos antes do milagre, a chuva cessou. É difícil encontrar palavras para descrever o que se desdobrou em seguida. O sol começou a se movimentar e, em determinado momento, parecia descer dos céus, prestes a se precipitar sobre nós como uma roda de chamas. Minha esposa, recém-casada, desmaiou e eu estava demasiadamente perturbado para cuidar dela. Foi meu cunhado João Vazolo quem a amparou em seu braço. Eu caí de joelhos, alheio a tudo, e, ao me levantar, não tenho certeza do que disse. Acredito que comecei a gritar, assim como os outros. Um idoso de barba branca iniciou uma exaltação contra os ateus, desafiando-os a afirmar se algo sobrenatural havia ou não ocorrido. Estes são 5 relatos do milagre do sol. Se você gostou deste vídeo, curte e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir e até a próxima!